Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós viemos então para o terceiro episódio da série sobre intradermoterapia pressurizada, onde nós falamos lá no início um pouquinho sobre a técnica, no segundo episódio sobre a parte facial e hoje nós vamos falar sobre a parte corporal e capilar. Então, a intradermoterapia pressurizada, acho que eu já falei algumas vezes, é uma técnica extremamente versátil, né? É uma técnica que nos dá a possibilidade de trabalhar várias alterações inestéticas importantes. É uma técnica que funciona tanto no facial como muito bem, inclusive, no corporal e na parte capilar, que hoje em dia está em alta, né? E aí, para falar um pouquinho sobre corporal, a gente vai especificar aqui um pouquinho da adiposidade localizada e da HLDG. Lembrando que a gente não fala celulite, né? Celulite é uma palavra que remete à inflamação de células e celulite qualquer um pode ter em qualquer idade. Então a gente fala ou HLDG ou FEG. HLDG sendo hidrolipodistrofia ginoide. FEG, fibroedema ginoide, ou até algumas pessoas tratam por geloide, né? Por estar intimamente ligado à alteração dos líquidos extracelulares da região, onde você acaba adquirindo um aspecto como se fosse um aspecto geleificado. Então, deixa eu mudar aqui minha janelinha de lugar, só para falar um pouquinho sobre a HLDG. A HLDG é uma alteração que afeta aproximadamente 80% das mulheres, para mais. Então, acho que dá para saber, né? Dá para entender o porquê é algo tão procurado dentro das clínicas de estética, porque com isso a gente tem aí uma gama de mulheres extremamente insatisfeitas com o aparecimento dessa HLDG. Como a gente pode observar nessa figura, eu tenho lá as células de gordura que estão alteradas, estão em maior quantidade, estão maiores, né? Então estão hipertrofiadas, hiperplasiadas. E aí, com isso, elas comprimem vasos sanguíneos e vasos linfáticos, então a gente tem uma redução na circulação, tanto sanguínea como linfática. No caso da redução da circulação sanguínea, eu tenho uma dificuldade em oxigenar os tecidos, em nutrir os tecidos. E no caso da circulação linfática, eu tenho um aumento, né, do edema, um aumento do acúmulo de líquidos nas regiões aí adjacentes a essa celulite, né, a essa HLDG. Eu também tenho essas células comprimindo, né, e alterando a conformação das fibras elásticas e colágenas. Por isso que a HLDG vai adquirir esse aspecto casca de laranja, que a gente chama como sendo um aspecto visível do que seria HLDG. Por que eu escolhi falar de HLDG junto com, no caso, a gordura localizada, a adiposidade localizada? Porque se eu trato a gordura localizada, se eu trato essa adiposidade localizada, olhando nessa figura, a gente vê que existe uma diminuição dessa gordura e, consequentemente, eu vou ter uma melhor oxigenação dos tecidos, consequentemente, eu vou ter uma retenção hídrica não tão grande, né? Eu vou ter uma melhora nas fibras elásticas e colágenas. Então, pensando nisso, eu posso tratar gordura localizada e HLDG com produtos que sejam bastante parecidos. Vamos pensar o seguinte: se eu coloco numa mescla que é a união dos ativos, né, para intradermoterapia pressurizada, se eu coloco nessa mescla um lipolítico e se eu coloco associado a essa mescla algo que melhore a circulação, que seja um ativador da circulação, eu vou ter um resultado para HLDG muito bom. Então não precisa entrar só com um lipolítico. Eu posso fazer aí alguma associação, certo? Então, mais uma vez, deixa eu trocar minha janelinha aqui de lado. Vamos pensar assim, eu tenho lá na célula de gordura o triacilglicerol. Esse triacilglicerol, ele
está, né, nessa célula amarelinha, como vocês estão vendo na foto, e aí, sob a ação de alguns ativos, eu mando esse triacilglicerol para a corrente sanguínea em forma de ácido graxo e glicerol. Esse ácido graxo e esse glicerol, eles vão se encaminhar lá para o músculo, onde vai sofrer a beta-oxidação e se transformar em energia, e para o fígado, onde ele vai estar lá, né, vai entrar na mitocôndria e também vai produzir energia, vai produzir ATP. Então, é fato eu dizer que eu preciso que o meu cliente que vá tratar gordura localizada com a intradermoterapia pressurizada não faça exercício físico pelas próximas, pelo menos aí 24 horas, porque quando eu injeto algo, eu quero que aquilo fique agindo, mas é imprescindível que depois disso o cliente faça sim exercício físico, porque ele vai precisar consumir esse ATP que foi gerado em maior quantidade. E aí sim a gente realizar um exercício físico. Então, só falando um pouquinho sobre os ativos que a gente consegue colocar na intradermoterapia pressurizada, e até mesmo antes, né, de entrar aí nos ativos de intradermoterapia pressurizada, dizer para vocês que para gordura localizada e para HLDG, eu recomendo que seja feita sessões uma vez por semana de intradermoterapia pressurizada. Ah, posso fazer 2 vezes na semana? A gente até poderia, só que como a pessoa tem que ficar 24 horas sem exercício físico, pelo menos, se essa pessoa realizar intradermoterapia pressurizada nesse período aí, de ficar sem realizar, né, no período de 24 horas, 2 vezes na semana, você já acumula aí 2 dias sem exercício físico, então não vai ser interessante. Então vamos deixar para realizar a intradermoterapia uma vez na semana para as 2 alterações inestéticas, isso pode ocorrer sim, tranquilamente, tá? E aí a gente associa uma série de outras coisas, não no mesmo dia, mas eu posso realizar massagens, posso realizar lipocavitação, radiofrequência, carboxiterapia, enfim, uma série de outras coisas associadas à técnica. Lembrando sempre, nunca no mesmo dia, sempre aí 24 horas de intervalo para realizar qualquer outra técnica, tá? Então, o que eu posso usar de ativos para essa intradermoterapia pressurizada para gordura localizada ou para celulite? Eu posso usar ativos que fazem lise de adipócito. Quando eu falo em lise de adipócito, é a quebra na parede do adipócito. Então, consequentemente, eu vou mandar esse triacilglicerol lá para a corrente sanguínea. E lá ele precisa ser trabalhado. Ele precisa, né? Ele vai ficar na corrente sanguínea por um tempo, mas depois ele vai seguir o seu caminho para o músculo e para o fígado. E precisa ser metabolizado, tá? Eu posso usar ativos que façam uma melhora no metabolismo energético. Então, sabe aquelas pessoas que você conhece que comem, comem, comem e não engordam? Essas pessoas muito provavelmente têm um metabolismo energético bastante acelerado. Então, eu posso entrar com ativos que auxiliem nesse metabolismo energético. Mas aí eu impacto em uma coisa: pessoas que têm pressão alta não devem fazer uso de nada que seja ativador desse metabolismo, tá? Principalmente se essa pressão alta estiver descompensada. Vocês vão me falar assim, mas você disse que a intradermoterapia ela age só de maneira local. Sim, mas ela também tem uma ação sistêmica em pouquíssima quantidade, mas tem. Então, por esse motivo, vamos pensar que o ideal é não entrar com alguns ativos que sejam ativadores da circulação, ativadores do metabolismo em pessoas que sejam hipertensas, tá? Peça principalmente para que essa pessoa primeiro cuide dessa pressão, primeiro normalize essa pressão e aí depois, aos poucos, a gente pode entrar aí com alguns ativos para tratar, né, ou para ajudar no tratamento dessa pessoa.
Lipólise estimulada pelas catecolaminas e hormônios lipolíticos, então a gente pode entrar aí com ativos que estimulem essa lipólise, principalmente fazendo estímulo à liberação das catecolaminas, que é um dos mediadores da lipólise, tá? Ativos que ajudem na redução de edema e também que ajudem na redução, né, da inflamação. Quando eu penso em reduzir edema, então imagina, eu melhoro um fluxo sanguíneo e é por isso que tanta gente trabalha com o contorno corporal, por exemplo, com massagem modeladora, né? É por isso a massagem modeladora agindo, só uma explicação específica, a massagem modeladora, nesse caso, agindo na circulação sanguínea, melhorando a circulação sanguínea. Mas é por isso também que tanta gente trabalha com a drenagem linfática, auxiliando aonde? Na circulação linfática. Então, por esse motivo, é que a gente tem uma série aí de ativos que sejam interessantes, que sejam ativadores da circulação. E esses ativos são aqueles que vão agir aonde? Tanto lá na gordura localizada como na celulite. Eu coloquei uma foto mostrando a lipólise e anteriormente eu coloquei um esqueminha mostrando o aparecimento da HLDG, né? Por que uma tem uma pele sem HLDG e uma com HLDG? E por que eu não coloquei nada mostrando a gordura? Porque a gordura localizada nada mais é do que um acúmulo de gordura. Se você receber a cliente que vai falar assim, então, se eu preciso fazer exercício físico, então a estética não vai me ajudar em nada. Vamos pensar em uma coisa? Pensa naquela cliente que vai fazer uma lipoaspiração. Se essa cliente faz a lipoaspiração e não se cuida, essa gordura, ela volta? Sim, ela volta, né? Se eu não mudo os meus hábitos alimentares, se eu não diminuo a ingesta de calorias e não aumento o gasto calórico, eu nunca vou ter uma melhora nesse meu contorno. Eu posso usar ativos, fármacos para fazerem lipólise. Eu vou fazer essa lipólise, mas terminei de fazer, né, o procedimento, por exemplo, de intradermoterapia, tudo vai voltar ao normal. Então, é muito importante que os clientes tenham essa ciência. Eu também posso usar ativos que façam a redução da viscosidade do meio intercelular, ou seja, o meio intercelular ele fica mais viscoso, ele fica como se fosse geleificado, por isso que algumas pessoas chamam o G da HLDG ou da FEG de geloide, porque fica com aquele aspecto gelatinoso, tá? Melhora do fluxo sanguíneo, como nós dissemos anteriormente, com isso eu diminuo, né, edema, eu ajudando esse fluxo sanguíneo, eu vou ajudar também na redução dos edemas. Aumento da transferência dos ácidos graxos para o interior da mitocôndria, então aquele ácido graxo que caiu lá na corrente sanguínea. Se ele não for para o interior da mitocôndria, eu não vou ter o processo de lipólise sendo concluído. Ação diurética. Ativos diuréticos, eles não vão ser eficazes para todos, mas eles vão ser muito eficazes para aqueles que têm uma retenção hídrica importante. E ativos que sejam redutores aí do apetite. Se vocês buscarem em farmácias de manipulação ou em drogaria, ou em até algumas indústrias de cosmético profissional, vocês vão ver que hoje já se vende muito facilmente aquela complementação de picolinato de cromo. O picolinato de cromo, ele age justamente nesse sistema nervoso central, mandando uma mensagem para o cérebro dizendo, olha, estou saciado, não preciso de mais. E aí você vai ter como consequência, né, essa saciedade, essa menor vontade de consumir doces. A gente sabe, óbvio, que é muito importante os cuidados gerais com o corpo e, consequentemente, você pode usar essa suplementação como sendo um aditivo aí
para o seu cliente. Falando um pouco de flacidez, eu já falei um pouco de flacidez lá quando eu falei de envelhecimento precoce, porque envelhecimento nada mais é do que o aparecimento dessa flacidez facial. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o que usar de ativos para flacidez corporal. Então eu posso usar, por exemplo, hidratantes, eu posso usar ativos que sejam antioxidantes. A gente sabe que o envelhecimento é também o aparecimento, né, ou a formação de radicais livres em excesso. Eu posso usar ativos que estimulem a atividade do fibroblasto, lembrando que o fibroblasto é responsável pelo colágeno, que dá sustentação, elastina, que dá elasticidade, e as GAGs, sendo a mais importante GAG, o ácido hialurônico. Então, esse ácido hialurônico que faz uma hidratação, ele também vai ser produzido caso eu estimule o fibroblasto a atuar, a trabalhar de maneira mais, né, interessante. Estimuladores da síntese tanto de colágeno como de elastina e aqueles ativos que vão trazer uma maciez para a pele, ativos que vão promover efeito lifting. Ah, mas a gente está falando de uma flacidez corporal. Sim, mas mesmo na flacidez corporal, eu preciso fazer esse efeito lifting. O efeito lifting nada mais é do que aquele efeito de repuxamento. Melhora do estado de energia das células e aumento da eficiência na utilização do oxigênio. Então, quando eu quero melhorar flacidez, eu preciso oxigenar melhor os meus tecidos, tá? Para flacidez corporal, eu posso utilizar 0,2 ml de ativo através da intradermoterapia pressurizada. Isso em cada ponto. Para gordura localizada e celulite, eu também posso utilizar 0,2 ml de ativo por ponto. Lembrando de nunca ultrapassar 10 ml ao todo. Ah, Paula, mas eu vou tratar flacidez no abdômen e gordura localizada nos flancos. Tudo bem, são ativos diferentes. Então, aí sim, você só não pode ultrapassar 10 ml de um mesmo ativo. Cuidado também para ver, de repente você tem nas mesclas algo que seja similar. Então, aí também tem que ter essa cautela de não ultrapassar os 10 ml. E aí, falando um pouco sobre terapia capilar, que está muito em alta. Até então a gente trabalhava bastante com microagulhamento, mas por que não fazer intradermoterapia pressurizada na terapia capilar, né? Pensando na terapia capilar, eu preciso usar ativos que hajam em uma dessas fases. Então, eu tenho 3 fases capilares. A fase anágena, que é a fase de crescimento, onde o fio de cabelo fica entre 2 a 5 anos, e eu tenho praticamente 85% dos meus fios de cabelo nessa fase. A fase catágena, que é a fase de repouso, o fio de cabelo fica nessa fase em torno de 3 semanas, e eu tenho 1% dos fios nessa fase. E a fase telógena, onde eu tenho uma fase de queda, os fios ficam entre 3 e 4 meses nessa fase e eu tenho 14% dos fios nessa fase. Quando eu tenho uma alteração de tempo ou de porcentagem do número de fios, então quando eu tenho muito fio na fase catágena ou na fase telógena e pouco na fase anágena, ou quando eu tenho uma fase anágena diminuída de tempo, então menos do que 2 a 5 anos, ou uma fase catágena e telógena aumentada, então mais do que 3 semanas na fase catágena, mais do que 3 a 4 semanas na fase telógena, aí eu vou ter a queda capilar. E é aí que a gente tem que entrar com procedimentos. A gente já sabe que antes da pessoa identificar que está com queda, automaticamente, né, ela já perdeu muito cabelo. Então, quando o cliente vem para você fazendo a queixa de queda capilar, é importante que esse cliente seja muito bem analisado e entre com um tratamento muito rapidamente. Não é legal você entrar com um tratamento de terapia capilar quando essa perda de cabelo já está acentuada, porque aí os resultados vão ser menores, tá? O que eu uso de ativo para terapia capilar? Bom, para terapia capilar eu posso usar, eu uso, né, muito
os fatores de crescimento. E eu posso usar também algo que seja hidratante, algo que estimule a circulação, mas principalmente os fatores de crescimento. São eles que vão trazer muito resultado. São eles que a gente usa também lá no microagulhamento, mas especificamente na terapia capilar, fator de crescimento vai ter um sucesso muito importante, tá? Nunca utilizando o TGP2. O TGP2 é um fator de crescimento que inibe o ciclo de crescimento capilar. Aí esse não é legal. TGP2 ela é legal só para mancha, tá? Mas os outros fatores de crescimento, VEGF e EGF, eles vão ser muito bons para crescimento capilar, ok? Então, hoje a gente falou um pouquinho sobre capilar e sobre corporal, tanto flacidez como gordura localizada e HLDG. A gente sabe que a procura pelo tratamento capilar é em todas as épocas do ano. A procura pelos tratamentos corporais, tanto de gordura localizada como de flacidez, ela começa muito mais nas épocas quentes do ano. Deveria ser ao contrário, né? Deveria começar em épocas mais frias, mas infelizmente a gente sabe que começam nas épocas mais quentes um pouco do ano, então a gente vai levar esses tratamentos muito bem final de ano e início de ano, tá bom? Então, hoje eu fico por aqui e a gente volta logo mais com o último capítulo da série. Um beijo a todos!